Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Estamos aqui mais uma vez para o nosso instante diário de retiro quaresmal. Estamos fazendo um itinerário muito bonito com Santo Afonso Maria de Ligório, meditando as considerações sobre as verdades eternas que ele registrou e nos deixou no seu livro Preparação para a Morte. Hoje nós vamos meditar a 22ª consideração, que trata dos maus hábitos. Vamos ouvir? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 22ª. Dos maus hábitos. O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados, tudo despreza. Ponto 1º. Uma das maiores desventuras que nos legou a culpa de Adão é a nossa propensão ao pecado. Dela se lamenta o apóstolo, sentindo-se levado pela concupiscência ao próprio mal que aborrecia. Veio outra lei a meus membros, que me leva preso à lei do pecado. Resulta daí que nós, infeccionados de tal concupiscência e cercados de tantos inimigos que nos incitam ao mal, dificilmente chegaremos sem culpa à glória. Reconhecida, pois, esta fragilidade a que estamos sujeitos, pergunto eu: que dirias de um viajante que, devendo atravessar o mar durante forte tempestade e num barco meio avariado, quisesse carregá-lo com tal peso que, mesmo que não houvesse tempestade e ainda que o navio fosse de construção resistente, bastaria para fazê-lo sossobrar? Que prognóstico formarias sobre a vida deste viajante? Pois pensa o mesmo do indivíduo de maus hábitos e costumes, que deve cruzar o mar tempestuoso da vida em que tantos naufragam, num barco frágil e avariado, como é nosso corpo no qual viaja a alma. Que sucederá se o carregarmos ainda com o peso irresistível dos pecados habituais? É difícil que tais pecadores se salvem, porque os maus hábitos cegam o espírito, endurecem o coração e ocasionam provavelmente a obstinação completa na hora da morte. Esse final de semana eu estava conversando com os meus afilhados, né? A gente foi lá em casa, eles foram lá em casa para a gente conversar um pouco. E a gente estava refletindo justamente sobre isso, né? Uma pessoa que se enreda numa vida de pecado é literalmente só ladeira abaixo, porque não cansa de cometer o mesmo pecado, né? Ela não para naquele pecado que ela vem praticando. A ladeira só abaixa, porque pecados cada vez maiores ela vai cometendo. É muito triste, sabe? Muito triste, né? Nós compartilhamos lá algumas situações bastante chatas, algumas históricas, outras reais, né, do nosso dia a dia, do nosso tempo. É muito triste essa questão, mas vamos continuar aqui. Primeiramente, o mau hábito nos cega. Qual o motivo que fazia os santos implorarem incessantemente a luz divina, temendo converterem-se nos pecadores mais abomináveis do mundo? É porque sabiam que se chegassem a perder a luz divina, poderiam cometer culpas horrendas. E como se explica que tantos cristãos vivem obstinadamente em pecados até que irremediavelmente se condenam? Porque o pecado os cega e por isso se perdem. Toda a culpa traz consigo cegueira, e acumulando-se os pecados, agrava-se a cegueira do pecador. Deus é a nossa luz. Quanto mais se afasta a alma de Deus, tanto mais se mergulha nas trevas. Seus ossos se encherão de vícios. Assim como o sol não pode penetrar através de um vaso cheio de terra, assim não pode entrar a luz divina num coração cheio de vícios. Vemos por isso com frequência muitos pecadores sem luz que os guie a cair de pecado em pecado e sem que procurem emendar-se. Caídos esses infelizes no abismo de trevas, só sabem pecar e falar em pecados. Não pensam mais que em pecar e já não consideram sequer o grave mal que é o pecado.
O costume de pecar, diz Santo Agostinho, não deixa o pecador reconhecer o mal que pratica. Uma filha da minha estava indignada, coitada, porque ela estava conversando com uma pessoa e a pessoa falava para ela das coisas erradas que ela fazia e falava assim, né, como com uma desenvoltura e quase com orgulho de ter sido capaz de fazer tanta coisa errada, e ela ficou assim, como pode? Coitada. É de tristeza, é tristeza mesmo, né, de pensar essas coisas, faz tristeza. Um filme e um livro em que isso é explicado de forma visual, né, e impactante ao extremo é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O filme mais recente que fizeram dele, cara, é surreal aquele negócio. É surreal. Assim, assistam para quem quando tiver estômago e quando não tiver motivo para ficar triste, deprimido, qualquer coisa parecida, porque ele tem uma grande chance de fazer você se sentir muito pior do que você já esteja, tá bom? Mas é assim, em termos literários, é algo que ilustra bem. Para nossa, não para, obviamente, para poder imitar o exemplo, né? Mas para poder entender que de pecado em pecado a coisa só vai ficando cada vez pior, né? O costume de pecar, como dizia Santo Agostinho, não deixa o pecador reconhecer o mal que pratica. Vivem desta maneira como se não acreditassem na existência de Deus, do céu, do inferno e da eternidade. Acontece que o pecado, que ao princípio causava horror, por efeito do mau hábito já não repugna. Agita-os como uma roda e como uma palhinha diante do soprar do vento. Vede, diz São Gregório, a facilidade com que é levantada uma palha pela brisa mais suave. Assim também veremos muitos que antes da queda resistiam, ao menos por algum tempo, e combatiam até contra as tentações. Mas agora, contraído o mau hábito, sucumbem a qualquer tentação em toda ocasião de pecar que se apresente. E por quê? Porque o mau hábito os privou da luz divina. Diz Santo Anselmo que o demônio procede com certos pecadores como aquele que tem um passarinho preso por um cordel. Ele o deixa voar, mas quando quer o faz cair por terra. Tal semelhança, afirma o santo, é aplicável àqueles que são dominados pelo mau hábito. Alguns há, acrescenta São Bernardino de Sena, que pecam sem que a ocasião se apresente. Compara-os este grande santo aos moinhos de vento, que qualquer aragem faz girar e que continuam em movimento mesmo que não haja grão para moer. E às vezes até rodam contra a vontade do dono. Estes pecadores, observa São João Crisóstomo, vão forjando maus pensamentos sem ocasião, sem prazer, quase contra sua vontade, tiranizados pela força do mau hábito. Porque, segundo disse Santo Agostinho, o mau hábito se converte logo em necessidade. O costume, segundo nota São Bernardo, muda-se em natureza. Daqui se segue que, assim como ao homem é necessário respirar, assim parece que o pecado se torna necessário para aqueles que habitualmente pecam e se fazem escravos do demônio. Disse escravos, porque os criados trabalham por seu salário, mas os escravos servem à força, sem paga de espécie alguma. Nisto caem alguns desgraçados, chegam a pecar sem prazer nem desejo. Quando a gente estuda, fiz um curso alguns cursos do Padre Paulo Ricardo em que ele fala sobre vícios digitais, e aí ele menciona os casos de pornografia, como pornografia afeta o cérebro e tudo mais assim, né? Ele chega a mencionar casos assim, né? A pessoa se vicia tanto que chega uma hora que aquilo assim, já não tem mais nenhum sentido para ela e mesmo assim ela está lá fazendo, né? Está lá fazendo. Muito, muito triste, muito triste. O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados, tudo despreza. São João Crisóstomo aplica estas palavras ao pecador obstinado nos maus hábitos
que, mergulhado naquele abismo tenebroso, despreza a correção, os sermões, as censuras, o inferno e até Deus. Menospreza tudo e se torna semelhante ao abutre voraz, que, longe de fugir do cadáver em que se repasta, prefere que os caçadores o matem. Refere o padre Recúpito que um condenado à morte, indo para o cadafalso, levantou os olhos e, vendo uma donzela formosa, consentiu logo no mau pensamento. O padre Gisolfo conta que um blasfemo, também condenado à morte, proferia uma blasfêmia no mesmo momento em que o verdugo lançava na escada para enforcá-lo. Com razão, pois, nos diz São Bernardo que é inútil, em geral, rezar pelos pecadores por hábito, e que é melhor pranteá-los como condenados. Triste. Como é que eles houveram de sair do precipício em que se lançaram se perderam a vista? Seria necessário um milagre da graça. Abrirão os olhos no inferno quando o reconhecimento de sua desgraça só lhes dá de servir para chorar mais amargamente a sua loucura. Eu sei que às vezes a gente ouvindo essas coisas, né, pensa em uma ou outra pessoa que talvez esteja vivendo numa circunstância assim. E é justo que a gente se lembre, né, e reze por essa pessoa. Mas São Paulo diz, lá numa das suas cartas, que quem está de pé, veja que não caia. Tenha cuidado para não cair. Se nós estamos fazendo esse retiro, né, essa mensagem é primeiramente dirigida a nós, a mim e a você, né? Então, precisamos rezar, pedindo que Deus nos preserve disso, porque nenhum de nós, enquanto está vivo, está livre, né, de incorrer na própria condenação por hábito, por negligência, por qualquer outro motivo que a gente já tenha visto aqui ou que ainda veremos nessas meditações. Então, dessa forma, vamos rezar juntos com esses afetos e súplicas esse primeiro ponto da nossa consideração de hoje. Haveis prodigalizado, meu Senhor e Deus, os vossos benefícios, favorecendo-me mais que a outros, e eu, em compensação, vos cumulei de ofensas, injuriando-vos mais que todos. Ó querido coração do meu Redentor, que tão afligido e atormentado fostes na cruz pela perversidade de minhas culpas. Concedei-me por vossos merecimentos profundo conhecimento e viva dor dos meus pecados. Ah, meu Jesus, estou cheio de vícios, mas vós sois onipotente e podeis encher minha alma do vosso santo amor. Em vós, portanto, confio, porque sois a bondade e misericórdia infinitas. Arrependo-me, soberano bem, de vos ter ofendido e quisera ter morrido antes de pecar. Esqueci-me de vós, mas vós não me esquecestes. Reconheço-o pela luz com que agora iluminais minha alma. Já que me dais essa luz divina, concedei-me também força para servir-vos fielmente. Prefiro a morte a separar-me de vós e ponho em vosso auxílio todas as minhas esperanças. A ti, Senhor, me acolho, não permitas que eu seja para sempre confundido. Em vós espero, Jesus meu, que não hei de ver-me outra vez na confusão da culpa e privado da vossa graça. A vós também me recomendo, ó Maria, nossa mãe. A ti, Senhor, me acolho, não permitas que eu seja para sempre confundido. Por vossa intercessão confio, ó esperança nossa, nunca mais me ver na inimizade do vosso divino Filho. Rogai-lhe que antes que me envie a morte, que permitir tamanha desgraça. Ponto 2º. Os maus hábitos, além disso, endurecem o coração, permitindo-o Deus justamente em castigo da resistência que se opõe a seus convites. Diz o apóstolo, São Paulo, que o Senhor tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Santo Agostinho explica este texto dizendo que Deus não endurece de um modo imediato o coração daquele que peca habitualmente, mas que o priva da graça em castigo da ingratidão e obstinação com que repeliu a que antes lhe havia concedido. E em tal estado o coração do pecador se endurece como se fosse de pedra. Seu coração se endurecerá como pedra e se apertará como a bigorna do ferreiro. Sucede assim que, enquanto alguns se enternecem e choram ao ouvir falar do rigor do juízo divino, das penas dos condenados e da paixão de Cristo,
Os pecadores, por hábito, nem sequer se comovem. Falam e ouvem falar destas coisas com indiferença, como se com isso não se importassem. E por causa destes golpes do mau costume, a consciência se endurece cada vez mais. Por conseguinte, nem as mortes repentinas, nem os tormentos, trovões e raios são capazes de atemorizá-los e fazê-los voltar a si. Ao contrário, mergulharão cada vez mais profundamente no sono da morte em que, perdidos, repousam. O mau hábito sufoca pouco a pouco o remorso da consciência de tal modo que ao pecador habitual os pecados mais enormes não passam de coisas sem importância. E nos diz isso é Santo Agostinho. Perdem pecando, diz São Jerônimo, até essa vergonha que a ação culposa traz consigo naturalmente. São Pedro compara-os ao suíno que se revolve no lamaçal. Pois, assim como este animal imundo não percebe o fétido da estrumeira em que se revolve, assim aqueles pecadores são os únicos insensíveis à hediondez de suas culpas, que todas as outras pessoas percebem e detestam. E se este lodaçal lhes tira até a faculdade da visão, é porventura para admirar, diz São Bernardino, que não voltem a si nem quando os açoita a mão de Deus. Daí resulta que, em vez de se afligir com seus pecados, ainda se regozijam, se riem e se vangloriem deles. Que indicam estes sinais de diabólica dureza? Pergunta Santo Tomás de Villanova. São todos sinais de eterna condenação. Teme, pois, meu irmão, que não te suceda esta desgraça. Se tens algum mau hábito, procura libertar-te agora, que Deus te chama, enquanto sentes moça na consciência. Regozija-te, porque é indício de que Deus ainda não te abandonou. Urge, porém, corrigir-te e sair o mais breve possível deste estado. De outra maneira, gangrenar-se-á a ferida e te verás perdido. Afetos e súplicas. Vamos rezar juntos. Como poderei, Senhor, agradecer-vos devidamente todas as graças que me haveis concedido? Quantas vezes me tendes chamado e eu resistido? Em lugar de servir-vos e amar-vos, por me terdes livrado do inferno e chamado com tanto amor, continuei a provocar vossa indignação e corresponder com ofensas. Não, meu Deus, não. Muitas vezes os tenho ofendido, não quero ultrajar mais a vossa paciência. Só vós, que sois a bondade infinita, pudeste suportar-me até agora, mas reconheço que, com justa razão, não podereis continuar a suportar-me. Perdoai-me, pois, meu Senhor e sumo bem, todas as ofensas que vos fiz. De todo o coração me arrependo e proponho não tornar a injuriar-vos. Porventura hei de continuar a ofender-vos? Aplacai-vos, portanto, Deus de minha alma, não pelos meus merecimentos, que somente valem para o castigo eterno, mas pelos merecimentos do vosso Filho, meu Redentor, nos quais deposito minha esperança. Pelo amor de Jesus Cristo, recebei-me na vossa graça e dai-me a perseverança no vosso amor. Desprendei-me dos afetos impuros e atraí-me inteiramente a vós. Amo-vos, soberano Senhor, excelso amante das almas, digno de infinito amor. Ah, se vos tivesse amado sempre. Maria, nossa Mãe, fazei que não empregue o restante da minha vida em ofender vosso divino Filho, mas somente em amá-lo e chorar os pecados que hei cometido. Ponto terceiro. Privado da luz que nos guia e endurecido o coração, que admira que o pecador tenha mau fim e morra obstinado em suas culpas? Parece não, né? É uma consequência do outro, né? Os justos andam sempre pelo caminho reto. Ao contrário, aqueles que pecam habitualmente caminham sempre em linhas tortuosas. Se deixam o pecado por algum tempo, voltam de novo a ele, pelo que São Bernardo os ameaça com a condenação. Talvez algum deles queira emendar-se antes que lhe chegue a morte, mas é precisamente nisto que está a dificuldade.
O pecador, por hábito, ainda que chegue à velhice, não se emenda. O homem, segundo o caminho que tomou sendo jovem, diz o Espírito Santo, não se afastará dele mesmo quando for velho. A razão é que, diz São Tomás de Villanova, nossas forças são muito débeis e, portanto, a alma privada da graça não pode abster-se de novos pecados. Além disso, não seria grande loucura se nos propuséssemos jogar e perder voluntariamente todos os nossos haveres, esperando reavê-los na última partida? Não é menor a necessidade de quem vive em pecado e espera reparar tudo no derradeiro instante da morte. Pode, porventura, o etíope mudar a cor de sua pele ou o leopardo as suas malhas? Tampouco poderá levar vida religiosa aquele que tem costumes perversos e inveterados, senão que, por fim, se entregará ao desespero e acabará desastrosamente os seus dias. Comentando São Gregório o seguinte texto do livro de Jó: abriu-me chaga sobre chaga, caiu sobre mim como um gigante. Disse: se alguém se vê assaltado por inimigos, mesmo que receba uma ferida, ainda poderá continuar a defender-se. Mas se outra e mais vezes o ferirem, irá perdendo as forças, até que afinal cai desfalecido. Assim acontece com o pecado. Depois da primeira ou da segunda queda, resta ainda alguma força ao pecador, assistido sempre por meio da graça. Mas se continuar pecando, o pecado se converte em gigante, enquanto o pecador, ao contrário, cada vez mais fraco e coberto de feridas, não pode evitar a morte. Jeremias compara o pecado a uma grande pedra que oprime a alma. E tão difícil é, acrescenta São Bernardo, converter-se a quem habitualmente peca, como ao homem sepultado debaixo de enormes pedras e destituído de forças para movê-las, é o livrar-se do peso que o esmaga. Estou, portanto, condenado e sem esperanças? Perguntará talvez algum destes infelizes pecadores. Não. Se de verdade, se de veras quiseres emendar-te. Mas os males gravíssimos requerem remédios heróicos. Fala-se a um doente em perigo de vida e, se não quer tomar medicamentos, porque ignora a gravidade da moléstia, o médico lhe diz que, se não usar o remédio receitado, morrerá indubitavelmente. E responderá o enfermo: estou pronto a obedecer em tudo, disso depende a minha vida. Meu irmão, a mesma coisa hás de fazer. Se incorres habitualmente em qualquer pecado, estás enfermo e atacado daquele mal que, segundo diz São Tomás de Villanova, raras vezes se cura. Achas-te em grande risco de condenação. Se quiseres, entretanto, curar-te, eis aqui o remédio. Não deves esperar o milagre da graça. Impende evitar resolutamente as ocasiões perigosas, fugir das más companhias e resistir às tentações, recomendando-te a Deus. É preciso que te confesses a miúdo, rapidamente, que faças cada dia leitura espiritual e te entregues à devoção da Virgem Santíssima, pedindo-lhe continuamente que te alcance forças para não recair. É necessário que te domines e empregues violência contra si mesmo. Do contrário, incorrerás na ameaça do Senhor. Morrereis em vosso pecado. Se não aplicares agora o remédio, quando Deus te ilumina, mais tarde dificilmente poderás remediá-lo. Ouve a voz do Senhor que te diz como a Lázaro: vem para fora. Pobre pecador já morto, sai do sepulcro de tua má vida, responde depressa e entrega-te a Deus. Teme que não seja este o último apelo que te faz. Vamos rezar juntos.
Hei de esperar, ó meu Deus, que me abandoneis e condeneis ao inferno? Ó Senhor, esperai por mim. Quero mudar de vida e entregar-me a vós. Dizei-me o que devo fazer, pois quero pô-lo em prática. Sangue de Jesus Cristo, ajudai-me. Virgem Maria, advogada dos pecadores, socorrei-me. E vós, Padre Eterno, pelos merecimentos de Jesus e Maria, tende misericórdia de mim. Arrependo-me, ó Deus de infinita bondade, de vos ter ofendido e amo-vos sobre todas as coisas. Perdoai-me por amor de Cristo e concedei-me o dom do vosso amor. Inspirai-me também grande temor de minha condenação eterna. Se viesse a ofender-vos de novo, dai-me, meu Deus, luz e força, que tudo espero de vossa misericórdia. Já que tantas graças me outorgastes quando vivi afastado de vós, muitas mais espero agora, quando volto ao vosso seio, resolvido a que sejais meu único amor. Amo-vos, meu Deus, minha vida e meu tudo. Amo-vos também, Maria, nossa mãe. Em vossas mãos encomendo minha alma para que, por vossa intercessão, a preserveis de cair na desgraça do desafeto de Deus. Concluindo então este nosso instante do nosso retiro diário quaresmal deste ano, vamos rezar por todas as santas almas do purgatório, também incluindo as pessoas, as almas dos nossos entes queridos falecidos. Vamos rezar pela nossa própria conversão, salvação, santificação e perseverança final no caminho de Deus, e também pela conversão de todos os pecadores, todos aqueles que andam longe de Deus e que seguem que se enquadram nessa descrição de hoje que Santo Afonso nos faz meditar, os que pecam por hábito. Hábito é um negócio que é difícil, né? É como os alcoólicos anônimos, eles sabem da gravidade do que é o vício do alcoolismo, né? E para se verem livres, o propósito é evitar o primeiro gole. Evitar o pecado, evitar os lugares, evitar as pessoas, né? Ajuda a não pecar mais por hábito, mas isso não é só um esforço humano. Precisamos contar com a graça divina e pedir que ela sempre nos assista. Então peçamos isso para nós, para aqueles que amamos, para aqueles que não amamos, para aqueles que nos querem bem, para aqueles que nos fazem mal, de todos os tipos. Que o bom Deus, no mundo inteiro, olhe por cada um de nós e que pela misericórdia divina todos nós nos convertamos e sejamos salvos. Cheguemos ao conhecimento da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e sejamos salvos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei os nossos corações semelhantes ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos, com os outros 4 santos arcanjos, os nossos santos anjos da guarda e todas as milícias celestes, defendei-nos no combate, combatei, rogai por nós.
Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, bendito seja Deus pela sua vida, obrigado pela sua companhia. Concluímos assim então mais um dia do nosso retiro diário quaresmal e nos vemos amanhã, com a graça de Deus, para mais uma consideração sobre as verdades eternas que Santo Afonso Maria de Ligório nos deixou em seu fabuloso livro, Preparação para a Morte. Deus te abençoe. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.